Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro Panorama Semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo, principalmente para essa semana que vai entrar. Beleza? Hoje, sabadão, dia 27 de julho, e vamos para atualizações e ações interessantes da semana. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, deixa aqui meu convite para que você inscreva-se aqui embaixo. E deixa o like, tá, pessoal? É a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado e o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então deixa o like aí para poder me ajudar e também fico aberto, caso não gostem, deixar o dislike e também os comentários aqui embaixo, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para a próxima semana. Ou se quiser acompanhamento mais diário, tem os nossos vídeos aqui do fechamento de mercado que ocorre todos os dias da semana, por volta das 17 horas. Basta comentar o ativo desejado e eu trago a análise sempre ali no dia seguinte, beleza? Sempre com intuito educacional para poder ajudar vocês na leitura aí do dia a dia, ok? Dito isso, já parti direto para o gráfico sem enrolação, né? Então, Ibovespa reagiu bem na sexta-feira, tá? A gente já vem comentando sobre essa possível correção que acabou acontecendo nos nossos vídeos de fechamento, a possibilidade de voltar a testar a média móvel de 200 junto com região de FIBO de 38 e 50%, né? Que caso fosse uma correção um pouco mais ampla, poderia vir aqui na região dos 124 mil pontos, que seria 50% da perna de alta. Ele acabou corrigindo e deixando um fundo já na região do 618, 68 não, do 38%, ou seja, demonstrando força aqui compradora, dado que veio a correção no primeiro nível, tá? Então, correção da perna no primeiro nível significa um movimento talvez mais forte. Correção até o segundo nível também, ainda assim, uma correção com movimento forte. Quando a correção vem até aqui no 618, pode significar fraqueza e que esse movimento tem mais chance de falhar do que seguir a favor da movimentação principal, tá? Então, possibilidade maior agora que eu vejo, o Ibovespa ganhar força para voltar a testar pelo menos o topo anterior nos 130 mil pontos, e aí rompendo essa região dos 130 mil pontos, poderemos ver o Ibovespa com a expectativa, pelo menos, de buscar ou testar o topo histórico lá nos 134 mil pontos, né? Mas é claro que isso aqui são só contextos para a gente mapear os pontos gráficos, mas que, né, parte a parte, primeiro a gente conseguiu pegar aqui essa movimentação, né, de correção até o 38,2, e agora é mirar aqui para os 130 mil pontos, que é o topo anterior, para ver se vai conseguir fazer o rompimento e de fato acionar um novo pivô de alta, mas que, dado o fechamento de sexta-feira, uma barra de força, detalhe para o volume comprador acima da média, o que sugere, né, a expectativa de viés mais positivo para o curto prazo, beleza? Dólar futuro ainda segue em tendência de alta, né? Também segue acima da média móvel de 9 de 20, possibilidade de voltar a testar topo aqui nos 5.715, que seria dólar a 5,71. Rompendo e fechando acima desse ponto, levando lá para o semanal, o próximo alvo que eu vejo é a média móvel de 200 na região de 5.850 e depois lá no pico de resistência dos 5.940, que seria dólar a 5,94, meus amigos, beleza? Dando uma olhada rapidamente nos índices, né, que a gente sempre olha aqui os índices no vídeo aqui semanal. O índice financeiro rompeu o canalzinho de baixa, passando também por um processo de correção, aqui ainda falta força compradora para acionar um pivô de alta e trazer o índice financeiro para uma tendência de alta no curto prazo novamente, só rompendo os 12.846, onde marca a setinha aqui em cima, tá? O diário, processo de correção semanal também, por enquanto, uma correção dessa última movimentação de alta, que inclusive foi o que ocasionou o rompimento do canal de baixa, e pode sim o setor financeiro aí trazer um viés mais positivo e ajudar o nosso Ibovespa, contemplando com análise de possível rompimento do topo dos 130 mil pontos, e aí depois, quem sabe, buscar o topo histórico do 134, dado que o índice financeiro é um dos índices aí, fora Petro e Vale, que mais tem peso dentro do nosso índice do Ibovespa, contando aí, claro, com os maiores bancos, sendo eles Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, beleza? E a gente vê um cenário altista para o índice financeiro, colabora com viés mais positivo também para o nosso Ibovespa. Dito isso, índice imobiliário ainda segue mais fraco,
brigando aqui numa LTB, não conseguiu romper a LTB, né? Tem até aqui a setinha, ó, precisa romper e fechar acima dos 921 para voltar a expectativa de alta, né? Precisa romper essa LTB que ainda não conseguiu ser feito o rompimento. Então, o índice imobiliário, ou seja, as ações do índice imobiliário um pouco mais fraca nesse momento de mercado, tá? Partindo para o índice de consumo, reagiu bem na sexta-feira também, mas ainda precisa sair desse canal de baixo. Né? Acabou conseguindo romper aqui anteriormente na semana retrasada, mas acabou perdendo força na semana passada. Mas no final da semana, no caso na sexta-feira, deixou aqui uma barra interessante, mas que ainda segue abaixo do canal de baixo. Tá? Então, interessante é voltar a negociar acima dos 2.800 pontos. Então, o índice de consumo ainda meio mequetrefe. O índice IEX, que é o índice de elétrica, possível formação de fundo ascendente, tá? Mas ainda assim precisa demonstrar força compradora, né? Segurou aqui na média móvel de 200. Vamos ver se consegue fazer uma movimentação de alta aqui para cima dos 90 mil, 91 mil pontos, tá? O topo anterior de resistência fica nos 92.900, mas por enquanto ainda segue dentro de um viés um pouco mais positivo, dada essa última movimentação de alta, passando por um processo de correção, mas que precisa aqui, né, mais agressão compradora para gerar expectativa de uma expectativa maior positiva, tá? O índice IMAT já está mais fraco, trabalhando dentro de um contexto mais negativo agora no curto prazo, dado que fechou abaixo do seu fundo prévio, gerando expectativa de voltar a testar os 5.247, dado muita queda também de Uzi Minas, que acabou caindo feio na sexta-feira, e Suzano, que também está bem fraca no momento. Tá? Então a gente viu o Klabin também durante a semana perder um pouco de força no curto prazo, e com isso refletindo no índice de materiais básicos, dado que esses ativos são os ativos que mais têm peso dentro desse setor, beleza? Dito isso, e partindo agora sim para as ações que eu entendo ser interessantes para o decorrer da semana, e tudo o que eu falei contextualizando o Ibovespa, da possibilidade de alta, do viés mais positivo de curto prazo, a demonstração de força, dado o primeiro nível apenas de correção, é porque analisando as ações, né, eu encontrei muito mais coisa interessante e dando possibilidade de compra do que para venda. Tá? Então isso me leva a acreditar que o viés ele segue sendo mais positivo no curto prazo pro Ibovespa, tá? Porque a maioria das ações eu vi muito mais com um contexto de possibilidade de movimentação, ou seja, de pegar boas movimentações para compra, do que alguma movimentação para venda, beleza? Inclusive, se você viu algum ativo interessante para venda, deixa aqui nos comentários. Eu gostaria de saber também a visão de vocês, ok? Dito isso, primeiro ativo, SimH3, fez uma forte movimentação de alta, rompeu uma LTB, que é linha de tendência de alta, que funciona como uma resistência, né? E a partir do momento que ele faz o rompimento e volta a testar, então esse mesmo ponto que aqui era uma resistência, aqui ele passa a funcionar como um suporte. Tá? Então a gente viu aqui na sexta-feira Sim H3 fechando com uma barra de força, faltou um pouco de volume, mas pode ser que a formação de um fundo nessa região, testando o antigo ponto de resistência agora como um suporte e a possibilidade de retomada de alta. Tá olhando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê que seria o que a gente traz aqui para vocês também, a possibilidade de se trabalhar a correção dentro da barra. Né? Então, se eu pego entre máxima e mínima dessa barra de força no semanal, que teve essa grande distorção de preço aqui de SimH3, que inclusive foi a própria barra do semanal que fez o rompimento dessa LTB, trazendo uma expectativa um pouco mais positiva e de possibilidade de reversão no curto prazo, que até então era uma tendência de baixa, consequência de topos e fundos descendentes, mas que agora pode ter uma reversão no curto prazo novamente. A gente vê que essas 3 últimas semanas foram semanas de correção dentro dessa barra aqui de força, que é a barra base da análise, né? Ela testou aqui até os 50% e pode ser a formação aqui de um fundo, né? E no rompimento da máxima do semanal, a possibilidade de voltar a subir. Trazendo isso para o gráfico diário, inclusive também acionando um 9.1 de compra, né? Onde a gente tem a média móvel de 9 aqui virando para cima novamente, com uma barra que corta a média móvel de 9 para cima. No rompimento da máxima do 6,41 vejo uma possibilidade de compra, o stop na mínima da barra de quinta-feira, que seria um stop de 7,75. Dá para pensar em fazer uma saída parcial no topo anterior, o que já dá 11%. Então você tem um stop de 7 para um alvo de 11. Você pode tanto fazer uma saída parcial nesse espaço,
ou encerrar a posição aqui na região de topo também, o que dá basicamente 2-1 o tamanho do risco, tá bem interessante. Lembrando que a gente também tem média móvel de 200 que dá para ser usado como base na região de 7,27, o que dá aí um upside de 13,5%, tá? Então acho aí bem interessante sim H3. E aí, claro, se fizer um rompimento e fechar acima desse topo aqui do 7,12, a gente pode considerar um pivô de alta, né? A gente pega aqui projetando entre esse topo e esse fundo, o alvo de 100% fica lá no 7,97 e dá para pensar em carregar, em conduzir a operação até lá para essa região, ok? Outro ativo, Embraer 3, tá? Um ativo que segue tendência de alta no curto e no médio prazo. Gráfico semanal próximo da média móvel de 9. E de novo, tá? Deixa eu tirar a média. Fez o rompimento de um ponto de resistência, nesse caso, né? Olha, ele rompeu esse ponto de resistência, que é toda essa parte aqui, ó. E aí depois ele volta e faz a correção, testando o mesmo ponto de resistência, agora como um suporte. É quando a gente tem a troca de polaridade, tá? A gente vê a agressão vendedora aqui nessa barra e ao invés do movimento seguir a movimentação para baixo, na barra seguinte a gente vê uma agressão compradora novamente, que fecha acima da máxima dessa barra anterior, faz uma correção, testa aqui zona de suporte, possibilidade de um fundo aqui nessa região. Então no rompimento do topo eu vejo um novo pivô de alta, uma expectativa de pegar uma movimentação compradora para Embraer 3. No rompimento dos 42,28 eu vejo uma possibilidade de compra. O stop pode ser colocado na mínima dessa barra compradora, que ficaria em 38,80, mas fica um stop de 8%, então teria que dosar a mão, tá? Não gosto de um stop desse tamanho. Ou o stop aqui, olha, na região dos 39,80, que seria um stop de 5,84, tá? E aí se a gente pega para projetar essa movimentação para cima, ignorar o 618 aqui, né? Porque, como eu sempre digo, projeção de movimento curto, eu dou prioridade para fibo longa. Projeção de movimento muito grande, movimento amplo, eu dou preferência para projeção de fibo curta, ok? Então, alvo lá nos 46,29, tá? O que dá do preço de entrada até lá em cima, 9,76, depois o alvo lá nos R$52, tá? Bem interessante Embraer. Segundo ativo, EQTL3, tá? Pode acionar aqui uma bandeira de alta, a gente tem uma forte movimentação de alta anterior que traz o ativo para uma tendência de alta no curto prazo, né? Olha, ele rompe esse canalzinho de baixo, faz uma movimentação de alta com volume comprador aqui nesse gap, depois até cai o volume, não fica um volume interessante de fato, ele faz uma correção, mas que tendo uma barra que feche acima dessa bandeira, dessa resistência dessa bandeira aqui, olha, pode ser o acionamento de uma bandeira de alta, que é um padrão de continuação de movimentação, tá? E aí eu vejo o alvo primeiro para o topo anterior nos 34,36, rompendo essa região, alvo lá na resistência principal dos 35,78, tá? Então entrada, aqui tem que esperar alguma barra de força, né? Ainda não tem tecnicamente uma entrada aqui nessa região, mas o stop fica aqui na faixa dos 31,70. Olhando pelo semanal, seria o que eu sempre comento com vocês, trade de correção, né? O que seria o trade de correção? Ele faz uma movimentação de alta, tem só uma perna, se afastou da média móvel de 9, vai comprar aqui ou vai comprar aqui em cima? Não. Se fizer isso, vai se lascar, na maioria das vezes. Então você espera o preço corrigir até a média. Geralmente eu considero até 1% da média móvel de 9 ou testar a média móvel de 9, né? E aí nesse caso, nessa barra vermelha ele ficou longe, então você não faz nada. Primeira barra que testa a média móvel de 9 ou fica a 1% só de distância dessa barra, você pode considerar ela como uma barra referência. Nesse contexto de uma movimentação de alta, é necessário que a média ainda siga ascendente para isso valer. Nesse caso, a média móvel de 9 ainda segue ascendente, então ela testa aqui a média móvel de 9, movimento anterior ao movimento de alta, então esse aqui é o meu candle, né, minha barra base, passa a ter o gatilho aqui no rompimento da máxima e o stop na mínima dessa barra, tentando pegar uma movimentação
a continuação dessa movimentação aqui anterior, que é a movimentação altista, ok? Então também acho interessante o ativo aí do setor elétrico. Outro ativo do setor elétrico que eu também acho interessante é CPLE6, tá? Um ativo que fez uma movimentação de alta, rompeu aqui uma congestão, né? Se eu coloco aqui no gráfico semanal, a gente vê a nítida tendência de alta forte desse ativo. No rompimento da máxima dessa barra de sexta-feira, eu vejo já a possibilidade de uma entrada. O stop, como ficaria muito curto aqui na mínima, um stop de 2% nos 9,93, eu colocaria um stop um pouco mais abaixo, tá totalizando aí uns 3% de stop, tá? Dado a volatilidade do ativo, ok? 3, 3,5 eu daria um pouquinho mais de espaço para a operação se desenvolver, lá um stop na região dos 9,79, ok? Até o topo aqui, olha, 10,40, 2,35. A expectativa aqui é que ele venha para conseguir romper esse ponto de resistência. E aí, claro, fechando aqui acima dos 10,40, eu vejo uma possibilidade de movimentação mais direcional lá para 11,20, o que seria a projeção. Deixa eu só ajustar aqui. O que seria a projeção desse alvo, né, desse pivô mais curto. Cadê, meu pai? Seria esse aqui, olha. Esse pivô, a movimentação de expansão, correção. Caso ele confirme o pivô aqui de alto, o alvo lá nos 11,20. E o movimento aqui mais amplo, que é esse movimento de médio prazo, olha, que é toda essa movimentação para trás de alta, de expansão, todo esse movimento aqui como uma correção. E aí, claro, ele rompendo nesse topo aqui principal, ele acionaria não só esse pivô aqui mais curto, mas como um pivô aqui mais amplo. E aí o alvo mais longo de 100% fica lá na casa dos 11,64, tá? O que do preço de entrada do rompimento da máxima de sexta na faixa dos 10,15, até o alvo curto seria 10,5%, até o alvo longo 14,5%. É claro que no meio do caminho aqui você pode trabalhar essa operação, fazer uma saída parcial, conduzir essa operação. Então eu sempre costumo dizer que não é só a entrada. Não é entrar de qualquer jeito, não é vender de qualquer jeito, mas é conseguir planejar aquele trade. Onde eu vou fazer uma parcial? Qual que é o espaço que tem para o trade seguir a favor, caso ele ande na tendência que eu estou analisando? Se é uma tendência de alta, qual que é a possibilidade dele ir para cima e até onde ele pode ir? Não que ele vá, porque ninguém tem certeza de nada, ou se é para baixo, até quais são os pontos de suporte, de alvos projetados para baixo que esse ativo pode ir. E aí existem diversas maneiras de você conseguir fazer essa projeção, seja usando Fibonacci, seja usando projeção de pernas anteriores, que é a mesma coisa de Fibonacci, né? A ferramenta ela é só para facilitar essa projeção, se é buscando resistências anteriores, mas nesse caso eu uso Fibonacci porque se eu colocar aqui no gráfico mensal, a gente vai ver que é rompimento de topo histórico, tá? Então geralmente rompimento de topo histórico, os ativos entram aí em fase de descobrimento de preço, ok? Então acho bem interessante no gráfico mensal, também deixando aí uma barra de força bem interessante, tá? Lembrando que essa semana tem fechamento de gráfico mensal. Então, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer o alinhamento de gráfico mensal para buscar operações dentro do swing trade quando tem essa virada de mês, beleza? Outro ativo que eu achei interessante também trazer para vocês é Itaúsa, do setor financeiro, que a gente contextualizou lá no índice, né, que ele pode retomar uma tendência de alta, trazendo um viés mais positivo para dentro do Ibovespa. Okay, então a gente tem aqui Itaúsa trabalhando dentro de uma tendência de alta no curto prazo. Se eu coloco no semanal, temos o ativo trabalhando dentro de uma tendência de alta no médio prazo, então tendência primária e tendência secundária de alta, tá? Se eu jogo isso para o diário, que seria a tendência terciária, a gente tem a possibilidade de um pivô, onde ele vem aqui fazendo uma movimentação de alta, né? Olha. Então ele faz uma movimentação de alta, ou seja, expansão, corrige, fundo ascendente. Vem, faz mais uma movimentação de alta que rompe o topo. Faz uma correção, deixa mais um fundo. Faz mais uma movimentação de alta, rompe aqui o topo anterior, quando corrige, deixa um fundo mais alto. Então, seguindo a teoria de Dow, que é uma das teorias mais aceitas dentro da análise técnica, uma sequência de topos e fundos ascendentes caracteriza-se uma tendência de alta. Ele passou agora para o processo de correção na semana passada e na sexta-feira deixou uma barra interessante. Tá? Então, acreditando na continuação dessa tendência de curto prazo, no rompimento da máxima aqui, de sexta, daria uma entrada com stop aqui na mínima,
acreditando que ele venha para romper esse topo. Segundo ponto de entrar, esse aqui seria um trade de correção. Qual seria o segundo ponto e opção de entrada? Seria lá no pivô, esperar ele romper e fechar acima desse topo, né? E aí teria uma entrada aqui nessa região e o stop técnico aqui no fundo, tá? São esses dois pontos. Assim como ele fez e deu essa oportunidade aqui embaixo, né? Olha, teve a possibilidade de entrar aqui com stop aqui embaixo. Ou quem opera pivô, rompimento, entrada no rompimento aqui do topo, stop no fundo e vai embora. Aqui é a mesma coisa, né? Poderia ter entrado na correção, stop no fundo, ou esperar romper o topo com stop no fundo, beleza? Então aqui no caso de Itaúsa, no rompimento da máxima com stop na mínima, fica o stop de 2%, também colocaria um stop um pouquinho mais abaixo, tá? Colocaria um stop de 2,5% lá na região dos R$10, 2,66, acreditando que ele venha para romper esse topo, tá? A gente pode projetar essa última movimentação aqui, olha, para cima, né? O que seria um movimento um pouco mais amplo, movimento curto, alvo longo. Então, eu buscaria aqui 10,70 como alvo, que inclusive é região de topo aqui anterior, pelo menos para fazer uma saída parcial, o que daria um upside de 3,85, então basicamente 1,5 o tamanho do risco inicial. E aí, claro, né, o ativo andou aqui a favor, deu certo, ele fez o pivô. Esse stop que estava aqui nos R$10, totalizando 2,5%, 2,60%, aí sim eu subo ele aqui para a mínima de fato, tá? Esse stop aqui, só para dar um pouquinho mais de espaço, caso ele volte a revisitar o fundo, ok? Mas o stop ele tem que estar aqui. Dado que o stop é muito curto, eu coloco sempre um pouquinho mais abaixo. Depois que a operação, caso ela ande a favor, aí eu coloco ela aqui na mínima e aí conduzo essa operação para cima, ok? Mas acho bem interessante Itaúsa. A Loop 11 também já tinha comentado do ativo aqui atrás, né? Espero que alguém tenha conseguido pegar essa oportunidade. A gente já comentou aqui atrás desse pivô, olha. Quando ele fez o rompimento aqui, confirmou, a gente deu, né? Comentei aqui com vocês a possibilidade de entrada com stop aqui no fundo. Quem pegou já está dentro, já está bem posicionado, né? Já consegue ajustar o stop para cá e aí você vai conduzindo a operação. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Quem entrou aqui embaixo nesse pivô, olha, aqui, deixa eu só marcar com um X, vá. Vá. Quem entrou aqui, olha, nesse pivô, colocou o stop aqui. Ok? Colocou o stop aqui. A operação foi embora. Quem fez uma saída parcial aqui nessas regiões, já está no lucro, né? Já está no lucro. Ele fez uma nova correção, possibilidade de ter deixado aqui um fundo ascendente, caracterizada possibilidade de uma bandeira de alto, que é um padrão de continuação do movimento vigente. E aí o meu stop, que originalmente estava aqui, a partir do momento que ele deixa esse outro contexto técnico, né, eu posso trazer o meu stop para cá. Tá? Então eu fiz uma entrada aqui, consegui fazer uma parcial aqui nessas regiões, coloquei o meu stop nesse novo fundo e aí se o ativo aciona essa bandeira de alta, tem alvo aqui para a região dos 32,87. Você já fica com o stop posicionado, já sem risco de perda, com uma parte da operação no bolso e tenta carregar aqui para essa zona dos 32,87. Ok? Então, bem interessante. Aqui, a entrada, se fizer um rompimento e fechar acima dos 31,50, né? Aí eu não sei na onde ele vai fechar e se vai fechar, mas precisa fazer um rompimento aqui dessa barra de sexta-feira, fechar acima dos 31,50, o stop nos 30 colocaria um pouquinho abaixo também, dado que é muito curto e por conta da volatilidade do ativo em si. Colocaria ali um stop na faixa dos 30 e 60, que seria um stop de 2,89, tá? Para tentar carregar até lá na primeira nível de projeção já dá 4,42, ok? E aí de novo, a gente pode pegar e projetar esse último movimento que o alvo dá de 100% exatamente nos 32,90. Então tem uma confluência de valores apontando para uma mesma região, o que aumentam as expectativas que o ativo, caso ele acione essa bandeira de alta, possa buscar de fato essa região, tá? E é claro que essa projeção ela só passa a valer no rompimento do pivô aqui, né? Então o ativo precisa romper o topo e confirmar o pivô de alta para valer essa projeção de fato, ok? O alvo mais longo que tem lá em cima é de um movimento do pivô aqui do gráfico semanal, que seria, vamos lá,
esse movimento mais amplo, a movimentação de alta, tudo isso aqui como uma correção em forma de uma bandeira também de médio prazo, olha lá. E aí, projetado aqui para cima, o alvo nos 32,90. E vejam bem, de novo, olha o contexto. Rompimento de um ponto de resistência dessa bandeira aqui, né? Olha, ele rompeu aqui, o que era uma resistência. Chegou a andar, depois voltou a fazer a correção. Olha onde que ele deixou o fundo aqui antes de iniciar novo processo de alta. No antigo ponto que aqui era resistência, agora como um suporte. Então, só para conseguir contextualizar para vocês, tá? É bem importante esses detalhes, ok? E também, pessoal, se puderem deixar um feedback para mim aqui nos comentários para entender se vocês têm gostado desses vídeos aqui do Panorama Semanal, se têm acompanhado o fechamento de mercado e se de fato tem ajudado e aprendido com os conteúdos aqui para análise de gráfico nos dia a dia, se tem sido claro para vocês, porque eu fico muito feliz em saber que eu ajudo vocês aí desse lado a interpretar os gráficos no dia a dia, passando um pouco da minha leitura, do meu conhecimento para vocês, beleza? Outro ativo, RDOR também acho interessante. Olhando o gráfico semanal, é um ativo que, apesar de ser um pouco mais travado, ele está trabalhando dentro de um contexto mais altista, dado que temos, né, essa movimentação de alta, essa correção, apesar de ter sido uma correção ampla, ela ainda segue dentro de um padrão altista, porque eu tenho aqui um fundo que iniciou essa movimentação de alta e a formação de um fundo acima do fundo anterior e uma nova tentativa de movimentação de alta. Né? Ainda não conseguiu ter força para voltar a testar o topo principal na região dos 31,50, mas passando por uma correção novamente, né? Olha lá, seria o trade de correção que eu acabei de comentar com vocês. Lá no caso de EQTL, se afastou da média, mas a média ainda segue levemente ascendente. Candle que testa a média móvel de 9, rompimento da máxima, stop na mínima, expectativa de pegar um movimento a favor do movimento anterior, que nesse caso aqui é de alta. Tá? E aí, sendo a possibilidade, se de fato ele faz uma movimentação para cima, a formação de ter deixado um novo fundo ascendente, então fundos aqui consequentemente mais alto, apoiado em uma LTA que passa aqui, uma zona de suporte, imaginando uma movimentação de alta para o curto prazo. Tá? Trazendo isso para o gráfico diário, a gente consegue ver que na sexta-feira fechou com uma barra interessante. Essa movimentação de alta anterior vem em seguida de movimento de alta, né? Movimento não, de volume comprador, e essa correção aqui, olha, com um volume vendedor baixo. Então é uma das correções interessantes, tá? Que a gente tenha movimento amplo a favor da movimentação e na correção esse volume caia. Tá? E aí a gente tem aqui uma barra de gatilho na sexta-feira, que inclusive também tecnicamente acionou 9,1, que a média móvel virou levemente para cima, né? Média móvel de 9. No rompimento da máxima dessa barra, que seria nos 28,20, eu vejo a possibilidade de compra, um stopzinho na mínima de quinta, nos 26,87, que seria um stop de 4,71, e aí até o topo aqui anterior, você pode pensar em fazer uma saída parcial dos 29,79, o que dá um upside de 5,70, então 1,2 o tamanho do risco, e aí de fato, né, se ele vem e fecha acima desse topo, ele aciona... Eita lasqueira, que dificuldade para deixar isso aqui reto aí. E aí, se ele fecha acima aqui desse topo, ele aciona de fato o pivô, né? Que seria essa movimentação de alta, correção, fechando aqui acima desse topo, ele aciona o pivô. E aí você pode trabalhar com o próximo alvo lá para a região dos 31,70, o que considerando do preço de entrada até lá em cima, dá um upside de 12% contra um stop de 4%, né? Situação feia essa, né? Mas acho bem interessante também, tá? Vamos lá mais rápido para não deixar muito extenso o vídeo. Prio 3 também vejo a possibilidade, né? Um ativo que já acionou um pivô aqui de alta, já confirmou na sexta-feira. Então, caso ele volte aqui para os 46,88, seria uma entrada dos atrasados, né? O stopzinho lá no fundo, 43,52, para tentar carregar pelo menos até o topo aqui dos 51,70, 52 reais, que dá um upside de 11%. Tá? E tecnicamente daria para considerar um megafone em topo. E aí o alvo seria, imaginando que ele voltasse a testar essa linha de retorno aqui,
lá nos R$ 55, um alvo de 18%. Tá? Temos gráfico diário, que sai de um pivô, onde ele rompe média móvel de 200 e o preço sai de próximo da média móvel de 9 de 20. Volume comprador aqui no rompimento, confirmando esse pivô. Tá? No gráfico semanal a gente também vê essa confirmação. Então, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal alinhado, que aumentam as expectativas da movimentação seguir a favor de compra. Outro ativo, Kepler 3, também bem interessante. A gente já havia comentado desse ativo aqui, inclusive foi até pedido de vocês, né? Não foi eu que trouxe, foi a pedido de vocês que acompanham aqui, inclusive obrigado, que o ativo está muito bonito mesmo, sinal que vocês estão muito bem antenados. Ele rompeu uma LTB, né, linha de tendência aqui de baixa de curto prazo. De novo, olha lá o contexto, pessoal. Rompeu um ponto que aqui era resistência e voltou a testar ele aqui como um suporte, deixando a possibilidade de um fundo. Ele já rompeu o topo anterior, mas ainda não confirmou o pivô de alta, porque ele só violou, ele não fechou acima do topo anterior. Então ele precisa fechar acima dos 10,66. Eu vejo uma compra, o stop abaixo desse fundo dos 9,97, que tem um stop de 6,65. E aí a possibilidade de voltar a testar esse topo principal de toda essa movimentação de baixa, que fica aqui na região dos 11,56. O que dá um upside 11,60 de 8,80. Tá? E se a gente olha aí pelo semanal, o ativo já vem dentro de uma tendência aí de alta. Tá? Então acho bem interessante aí também Kepler 3. Outro ativo, Port 3, fechou aí a semana acionando um pivô de alta. Né? A gente tem gráfico semanal numa forte tendência de alta. Rompeu LTB, indo para o diário, passou por um processo de correção. Média móvel de 9, média móvel de 20, média móvel de 200 alinhada, tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Precede movimentação ampla, movimentação direcional. Já confirmou aqui o rompimento na sexta, então eu vejo a entrada nos 16,20, o stop na região dos 15,65, que dá um stop de 3,41. E aí a gente pode pegar e projetar esse último pivô, que aqui já está valendo essa projeção. Desconsidero o 618, né? Vou considerar o 17,31, que seria a projeção de 100%. E aí, isso me dá um upside do preço de entrada dos 16,20 até lá em cima. Um upside de 6,90 contra um stop de 3,23. Então, basicamente, já 2 para 1. Né? E aí, quem sabe carregar lá para o topo principal nos 17,63, caso o ativo vá lá. Já dá um upside aí de 9,5%, tá? Então acho bem interessante Ports 3, tá? Pode entrar um pouco de volume, né? E Profarma também fechou aí a semana acionando um pivô de alta, sugerindo a possibilidade de um retorno lá para a faixa dos 6,33, o que dá um upside de 10,78. Entradinha aqui na região dos 5,70, também é uma entrada dos atrasados. O stop fica na região dos 5,45. O que deu um stop de 4,60. Quem quiser pegar no rompimento da máxima de sexta também é válido. O stop fica no 5,47, aí o stop fica de 6,5%. Contra a possibilidade de 8% de levar lá para o nível de resistência dos 6,33. Tá? E jogando isso aqui para o semanal, tem um alvo projetado também lá para a região dos 7,38, mas vale considerar que antes disso tem pontos de resistência aqui bem importante, olha, que é no 6,32. É onde a gente já comentou, né? 6,32 foi onde a gente comentou aqui. Que é o primeiro lá, dá um upside de 11%. E aí, caso ele faça o rompimento do 6,35, o próximo alvo, projetando essa acumulação aqui embaixo, dá lá no 7,38, o que dá um upside aí de 28%, mas aí uma operação que seria de curto prazo já passa a ser conduzida no médio prazo, utilizando ali o gráfico semanal, ok? Então espero poder ter ajudado vocês. Desculpa um pouco a demora do vídeo, assistam aí no 1.25 e até mais.